que eu falei em inglês, eu falei em japonês, eu falei em francês, mas minha irmã, eu não sei falar nem português, não sei escrever, não sei ler. E o pastor falou que eu falei em línguas estranhas. Olá, pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, que a luz divina brilhe cada vez mais sobre você, sobre os seus filhos, a sua parentela, e que você esteja gozando de saúde, muita saúde, e que o Espírito Santo de Deus ocupe totalmente o seu coração para que você tenha vida, mas vida em abundância. Hoje nós vamos falar da parábola dos talentos, que se encontra em Mateus 25, do 14 ao 30. Nessa parábola, fala que um certo homem, ao sair de viagem, ele chamou os seus servos e confiou a eles os seus bens. O primeiro homem, ele deu 5 talentos. O segundo, ele deu 2. E ao terceiro, ele deu 1 talento. O que recebeu 5 talentos, aplicou e recebeu mais 5 talentos. O que tinha recebido 2 talentos também aplicou e rendeu mais 2 talentos. E o terceiro, ele não aplicou. Ele cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou para acertar as contas. O que tinha recebido 5 talentos, ele apresentou mais 5. E o que tinha recebido 2 talentos, ele apresentou mais 2 talentos. E o Senhor disse: servos bons e fiéis, vou colocá-los sobre o muito. E o Senhor os chamou para se alegrar com ele. E chegou a vez daquele que recebeu 1 talento. Ele disse: eu sei que o Senhor é muito severo e por isso eu escondi o seu talento no chão. E aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor virou para aquele servo e disse: você foi negligente. Se você sabia que eu era severo, por que você não aplicou o meu dinheiro para que eu recebesse esse dinheiro de volta com juros? Então, o Senhor mandou retirar o pouco que lhe havia dado e entregou para aquele que tinha aplicado e recebido 10 talentos. Essa parábola nos mostra que quando Deus nos dá dons, não devemos escondê-los, devemos usá-los na obra de Deus. Quando recebemos os dons de Deus, devemos usá-los com responsabilidade, porque vai chegar um dia em que vamos prestar contas a Jesus dos talentos que Ele confiou em nós. Quantas pessoas Deus dá o dom, a capacidade de se formar médicos, engenheiros, professores, pregadores da palavra, cantores, e essas pessoas simplesmente não agem como tal. Se é pregador da palavra, só prega se a igreja estiver cheia. Se é cantor, só canta se tiver plateia para aplaudi-los. Com essa parábola dos talentos, eu me lembrei de um testemunho e vou contar para vocês. Eu tinha um irmão
esse irmão, ele bebia muito, cachaça mesmo. E esse irmão teve um período que ele morou comigo. Ele havia perdido um filho com 18 anos de idade. Ele já bebia. E quando essa fatalidade aconteceu na família dele, aí ele começou a beber mais. E ele morava comigo. E um certo dia eu estava na minha sacada, na minha varanda, com um outro irmão. E nós olhamos assim e vimos esse irmão vindo, cambaleando, de tão bêbado que ele estava. E esse irmão que estava comigo na sacada, ele falou assim: olha lá, está vindo o Pedro. Eu desisto do meu irmão. Eu olhei assim para ele e falei assim: mas como assim? Jesus, Deus, ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar você e para me salvar. Então, como você desiste do seu irmão assim? E aí, esse irmão meu saiu e eu, naquele instante ali, esse meu irmão entrou e foi lá para dentro. E eu, ali no meu particular, com Deus, eu falei: Senhor, o meu irmão praticamente está assim, com o pé na cova. Eu não sou Deus onipotente, eu não sou Deus onisciente, eu não sou Deus onipresente como o Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem muitos anjos espalhados por toda a terra. E sei também que se o Senhor mandar um anjo aqui, o Senhor vai convencer o meu irmão dos seus pecados, porque eu já convidei ele para ir na igreja, ele sempre tem uma desculpa. Já aconselhei ele, mas ele não escuta. Ele não consegue me ouvir, ele não consegue dar um passo para o Senhor. Então eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, envia um anjo para resgatar o meu irmão. E depois que eu fiz esse pedido a Deus, passou-se uma semana, mais ou menos assim, 7 dias, alguém bateu no meu portão, batendo palmas no meu portão. Aí eu fui lá atender. E essa pessoa falou assim: oi, dona Penha, a senhora não deve não me conhecer, mas eu conheço o seu irmão e eu tenho visto ele andar por essas ruas aqui, cambaleando, bêbado. E eu quero fazer um convite a ele para ir na igreja comigo. A senhora poderia me ajudar? E eu falei assim: mas em que sentido você quer a minha ajuda? Não, eu quero que a senhora incentiva ele a ir comigo para a igreja. E assim, eu creio que a senhora é de outra denominação, não é da mesma denominação que eu, mas eu creio que eu sirvo o mesmo Deus que a senhora. E a senhora serve o mesmo Deus que eu sirvo. Aí eu falei: tudo bem, eu ajudo. Sim, eu ajudo. Aí aquela pessoa despediu e foi embora. E ele voltou no dia seguinte. Aí quando ele voltou, que ele bateu palma, que o meu irmão olhou assim pela fresta da janela, viu que era ele, porque eu havia contado para ele: ó, fulano teve aqui, fulano de nome tal teve aqui e falou que vai voltar para te chamar, para fazer um convite para você ir para a igreja com ele. Aí, quando ele viu que era o rapaz, ele se escondeu no terraço.
e falou: fala que eu não estou aqui não. Aí eu fui até o portão, ele falou assim: e aí, dona Penha, tudo bem com a senhora? E o seu Pedro está em casa? Aí eu falei em voz bem alta, falei: sim, ele está em casa sim, ele escondeu lá no terraço e mandou falar para você que ele não está em casa. Aí a pessoa riu e falou assim comigo: a senhora sabe que não é pela força, né? Não tem problema, eu volto outro dia. E aí ele voltou novamente, a terceira vez. Aí quando ele voltou, mas antes, quando ele foi embora, o meu irmão me chamou e falou assim: credo, mas precisava de você falar que eu tinha me escondido no terraço? Era só falar que eu não estava em casa. Eu falei: e você quer que eu minta? Não, não vou mentir, porque eu sei muito bem que a mentira não é de Deus. Quem mente é filho do diabo. O diabo é mentiroso. Mas eu não sou filha do diabo, eu sou filha de Deus e você também. Aí nisso ele ficou quieto, porque ele não discutia não. Nisso o rapaz voltou pela terceira vez e fez o convite a ele. Dessa vez ele foi lá no portão e atendeu o rapaz, mandou o rapaz entrar e tal. E ele falou: não, eu vou sim, eu vou na igreja sim. E aí chegou o dia lá do encontro, ele foi para a igreja e quando ele chegou à noite em casa, ele falou assim: olha, minha irmã, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu levantei a mão para Jesus e fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E o pastor falou que eu falei em línguas, que eu falei em inglês, eu falei em japonês, eu falei em francês, mas minha irmã, eu não sei falar nem português, não sei escrever, não sei ler. E o pastor falou que eu falei em línguas estranhas. E eu falei assim: mas é assim que o Espírito Santo faz conosco. Então, o tempo se passou, ele foi crescendo no estudo da palavra, juntamente na congregação dele, e um certo dia ele chegou na minha casa. Aí ele já não estava mais morando comigo, não. Aí ele chegou na minha casa e me falou: está tudo bem com você? Eu falei assim: hoje eu estou um pouquinho triste. Irmãos, não é todos os dias que o nosso farol está aceso, não. Tem dia que o nosso farol está um pouquinho assim, apagado, querendo apagar, né? Mas aí eu falei para ele assim: hoje eu estou um pouquinho desanimada. Ele falou assim: eu vou orar por você. E orou. E fez aquela oração assim, que eu senti que os anjos desceram e acolheu a oração dele e levou para Deus. Aí ele falou assim: vou deixar um versículo para você. E pegou a Bíblia e começou ali a abrir a Bíblia e tal, passar as folhas. Eu fiquei olhando para a cara dele, eu falei bem assim: esse cara tá querendo me enganar. Ele não sabe. Eu não falei, eu pensei. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Como é que ele vai ler um versículo para mim? Aí ele começou a ler assim: porque Deus amou o mundo. Eu falei: pode parar. Aonde que você aprendeu a ler? Você não sabia ler? Então, e ele ficou rindo. Aí ele começou a rir. Aí ele pegou e falou assim: você tá duvidando que eu não tô lendo? Me dá a sua Bíblia aí.
Aí ele fechou a Bíblia dele, eu dei a minha Bíblia para ele, aí ele abriu em outro versículo lá e começou a ler. Eu falei, me conta essa história. Aí ele falou assim, olha, minha irmã, o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu vou te ensinar a ler. Eu vou te ensinar a ler, eu vou te ensinar a escrever, para você ler a minha palavra. Eu vou te dar um entendimento da minha palavra. Irmãos, hoje, o meu irmão, ele é assim, uma pessoa muito dedicada à leitura da palavra. Ele lê com uma facilidade, ele tem uma interpretação com uma facilidade, sabe? E ele falou bem assim, eu sei ler porque quem me ensinou foi o professor dos professores, foi o Espírito Santo de Deus. Com isso, eu chego à conclusão que Deus dá aptidões e competências de várias naturezas. Deus dá recursos naturais, materiais, financeiros, conhecimento, sabedoria. Todos esses talentos são dados a nós da forma como Deus quer. E Ele nos dá talentos para glorificar o seu nome, porque é Ele que nos dá saúde, inteligência, e para que então ficamos inventando desculpas para não usar os nossos talentos? Observa que meu irmão não sabia ler e nem escrever, mas o Espírito Santo de Deus o ensinou a ler. E você usa os dons que Deus te deu como? Ou você enterrou o talento que Deus deu a você? Lembre-se que os 2 primeiros servos aceitaram o desafio e o seu esforço foi recompensado. Ame a Deus de verdade, de todo o seu coração, e não perde a oportunidade de multiplicar os seus talentos, porque Deus ele dá os talentos, mas as pessoas às vezes não usam. E ele pegou lá o meu irmão, que não tinha talento nenhum, e ensinou ele a ler, ensinou ele a interpretar. Amém? Deus pode fazer isso com você também. Fica na paz de Cristo. Tchau.